Olá, eu sou Janaína Spolidoro, especialista em neuroeducação e elaboradora profissional de material didático. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os métodos de alfabetização, na verdade, sobre o método de alfabetização que alfabetiza melhor, mais rápido, hein, na verdade. Enquanto eu coloco os slides, você pode aproveitar, se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar sempre o vídeo, nunca materiais, com as pessoas que podem se beneficiar da informação. E eu fiz um pedido especial no vídeo anterior, porque o YouTube está fazendo uma pesquisa em relação às curtidas dos vídeos para poder ajustar o algoritmo. Então, nós, YouTubers, recebemos uma mensagem sobre essas curtidas, né? Então, eu gostaria de pedir encarecidamente para você curtir esse vídeo, para a gente poder testar as funcionalidades do YouTube. Vai durar em torno de 15 a 20 dias a pesquisa. Então, é esse tempo que eu vou pedir para vocês, por favor, curtirem o vídeo para a gente ver se dá alguma diferença no algoritmo, né? Porque não adianta o YouTube oferecer e não dar certo, mas daí a gente precisa dar participação de vocês curtindo, né? A gente precisa de uma múmia na frente da tela, a gente precisa de alguém que interaja. Brincadeiras à parte, é mais para poder testar aí a curtida de vídeo que eles estão pedindo ali na plataforma, beleza? Curtiu o vídeo? Muito bem. A gente vai falar sobre o método que alfabetiza mais rápido. Quando eu estava ali na prefeitura, né, no município de São Bernardo do Campo, eu alfabetizei muitas salas e eu alfabetizava muito rápido. No começo, um pouco menos, porque eu ainda não entendia bem o que eu estava fazendo, porque a gente tem aí que passar por alguns perrengues, né, para poder chegar no método ideal. E daí chegou um ponto que eu alfabetizava tão rápido, tipo, em junho minha sala estava alfabetizada, e daí eu já tinha que avançar com eles. Que começou a gerar uma curiosidade na gestão da escola, né? Então vamos lá. A pergunta é: o que você faz com seus alunos que eles são alfabetizados rápido, né? Bom, o meu município aqui de São Bernardo, enquanto eu estava lá, ele adotava o socioconstrutivismo. Então, a orientação era que a gente utilizasse o socioconstrutivismo em sala de aula. E, dependendo do diretor, ele pegava firme nisso, que era o caso da minha diretora, tá? Ela nunca me encheu o saco, gente, porque eu dava resultado, sabe? E os meus alunos, eles saíam não apenas alfabetizados, mas já produzindo textos. Então, quando estava em junho, passando para agosto, eles já produziam texto, mas não era aqueles textos de duas, três linhas, não. Era texto de página inteira no primeiro ano, já com letra cursiva. Né? Ah, é mentira dela. Não é mentira. Você pode perguntar para qualquer um dos meus ex-alunos que eles vão falar para vocês. Isso dessa época aí, né, que eu já tinha dominado o método mais rápido de alfabetização. E daí a minha diretora ficou com a pulga atrás da orelha, né? Porque em comparação com as outras turmas, eu acabava tendo uma velocidade um pouco maior, né? Então, um dia ela chegou e perguntou: olha, a gente usa o socioconstrutivismo, né, na prefeitura. Você não usa o tradicional, o método tradicional, e também não usa o método socioconstrutivista. Eu falei: não. E ela falou: você usa o quê? Né? E daí a gente tem aquelas questões. Nem sempre a gestão tem uma formação para poder entender o que você está falando, tá? Então, um grande erro do alfabetizador é pedir ajuda para o gestor, porque muitas vezes ele não tem a formação necessária para te ajudar. A gente tem gestores que nunca passaram numa sala de alfabetização. Como eu vou pedir ajuda para essa pessoa? Ela só vai saber a teoria, né? Então, não dá para a gente operar milagre onde não existe. A gente tem que ser bem pé no chão, senão a gente começa a ficar doente, né? E daí, sobre o método que eu usava, é o seguinte, gente. Ela tinha certeza que não era sócio-construtivista. E ela pegava firme para quem usava o tradicional, porque não podia, porque ela entendia o que a pessoa estava fazendo. Como ela não entendia o que eu estava fazendo, mas dava certo, então isso começou a gerar uma curiosidade. E daí, ela realmente estava certa, porque eu não usava o método socioconstrutivista. Isso porque socioconstrutivismo não é método, é teoria.
Então, eu não tenho como usar o método socioconstrutivista porque ele é uma teoria. Ah, você não usa métodos do socioconstrutivismo, não existe. Eu fiz um vídeo, ele tem pouca visualização, mas a diferença de método e teoria, mas todo mundo deveria assistir. Eu vou até deixar aqui no final. E você vê que às vezes a pessoa se importa tanto que ele foi filmado na minha cozinha, tá? A pessoa se importa tanto com o conteúdo que teve uma que comentou que minha cozinha era bonita. É o tipo de coisa que me entristece, sabe? Porque eu tô aqui para trazer o conteúdo. E é um conteúdo que vai criar um relacionamento profissional do educador com o cliente dele, que é o aluno, né? Os pais, com o chefe dele, que é o gestor. Mas coisas à parte aí, não tinha como usar esse método. Na verdade, eu vou usar uma linha. E como eu tenho aí o socioconstrutivismo, ele me dá uma liberdade que um método tradicional já não dá. Mas que eu consigo usar qualquer metodologia de alfabetização, tanto no tradicional quanto socioconstrutivista, e dizendo que aquilo está dentro da teoria. Porque o que vai mudar é o jeito que eu aplico, né? Então, o método é indiferente dentro da teoria, para justificar se eu estou usando ou não. Então, o que que acontece? Eu seguia a orientação, sim. Então, eu usava a teoria do socioconstrutivismo para poder gerenciar a minha sala, mas o método, né, eu tinha que escolher. E para eu escolher o método, tinha um segredo que eu vou contar para vocês. Eu precisava saber quais eram minhas opções. Sem saber quais métodos eu tinha para escolher, eu não poderia escolher o mais rápido. E daí eu comecei a estudar os métodos. Há muitos, muitos anos atrás, era uma vez uma professora do município de São Bernardo do Campo, que, inconformada com a falta de resultados com que o município falava, começou a pesquisar os métodos de alfabetização e chegou a 6 métodos principais que são utilizados no mundo todo, ocidental, naturalmente, porque a gente fala em um idioma que não permite eu trazer técnicas orientais nesse tema, né, de alfabetização. Então, a gente tem aí todos os métodos em ordem cronológica, juntamente com o ano ou século em que foram criados. Tá? O primeiro deles, que eu chamo de pai de todos, é o método da soletração. Foi criado no século XV e ele vai englobar uma série de ações que ajudam a criança a identificar o formato da letra, a fazer a soletrar, né, fazer soletração das palavras, a formar as frases. Então, ele é um método um pouco mais completo, mais rústico. Ele tem umas características bastante rústicas. Daí, no século XVI, perceberam que estava faltando uma coisa, lá no Pai de Todos. E daí foi quando criaram lá na França o método fônico, que é o avô do método das boquinhas. O método das boquinhas é um método fônico melhorado, tá, gente? Não é nada assim espetacular. E daí, se você se aprofundar no método fônico, você vai entender por que que eu tô falando isso. E daí tem aquela pessoa casca dura, né? A pessoa é teimosa, cabeça dura, casca e cabeça dura. Porque daí você fala, mas eu aplico o método fônico e dá certo. Para você dá certo. Precisa ver se para a criança dá, né? Porque ele vai oferecer só uma parte do que ela precisa na alfabetização, ele não vai oferecer tudo, né? Ele vai oferecer parcialmente. Se ele fosse muito, muito bom e tivesse dado muito, muito certo, lá no século XVI, a partir de lá, não teriam sido criados outros métodos. É só você pensar um pouquinho, né? Se o método das boquinhas é tão bom, por que ele foi criado no século XVI e teve necessidade de criar outros 4, né? Porque ele não dá conta de algumas coisas e a gente só vai perceber isso ao longo dos anos, não é quando dá o método. Porque quando a gente aplica o método, dá a impressão de dar certo mesmo, né? É uma coisa aí que precisa de uma maturidade do professor para poder entender. O método silábico é o vulgo método da cartilha, né? Que sabe a caminho suave? Mas eu vou contar para vocês quem disse que a cartilha usa método silábico, gente. Quem disse isso está
divulgando fake news, tá? Eu tenho até um vídeo sobre isso aqui no meu canal, também foi uma live, na verdade, sobre a cartilha Caminho Suave. Lá na cartilha, a gente tem o método silábico, a gente tem o método da palavração, o método global e sentenciação. Então, a cartilha, na verdade, ela usa todos os 4 últimos métodos. Ela não usa só o método silábico. Ela divide em sílabas, e é o que fica mais fixo, porque é o que tem o processo de memorização. Mas a gente também tem os 3 métodos seguintes nela, tá? E os 3 métodos seguintes, eles são os mais conhecidos para quem trabalha dentro da teoria construtivista. Então, dentro da teoria construtivista, a gente tem uma tendência a fugir dos 3 primeiros sem necessidade, porque dá para usar super os 3 primeiros e os 3 últimos no construtivismo e no socioconstrutivismo. Porque, como eu falei, é a teoria tradicional, é a teoria socioconstrutivista, não é o método. Então, eu posso utilizar como recurso qualquer um desses 6 métodos. E daí você me pergunta qual que é o mais rápido. Para eu poder explicar isso, eu vou fazer uma analogia. Tá vendo esse monte de tomadas que tem aí? Essas tomadas são tomadas do mundo e tem aí a bandeirinha de quais locais que adotam essas tomadas, tá? Se eu tiver um plug, vou mostrar aqui para vocês um plug, ó. Esse plug aí não é o plug brasileiro, é de uma dessas tomadas. Agora vamos brincar de encaixar, tá? Em qual dessas tomadas eu preciso encaixar esse plug? E daí tem uma pegadinha, né? Se vocês repararem, não tem nenhuma que tem só essas duas entradas chatinhas, né? Que elas são achapadas, chatinhas. A gente tem de 3 chatinhas, mas elas são viradas, ao contrário dessa. A gente tem de 2 chatinhas, até tem de 2 chatinhas ali no Japão, né? E a gente tem 2 chatinhas com uma redondinha. E tem 3 chatinhas na diagonal. 2 na diagonal e uma, aquela da Argentina ali, por exemplo, né? E uma retinha. Qual que é o método mais rápido para eu poder plugar na tomada? Eu vou observar quais são as características da tomada e qual que é o encaixe do plug. E daí eu vou descobrir que eu posso colocar naquelas bandeirinhas ali dos Estados Unidos e do Canadá ou na bandeirinha do Japão. Os dois cabem o plug retinho, porque lá nos Estados Unidos a gente tem um terceiro que não é necessário. É que nem o nosso terceiro encaixe aqui no Brasil, né? O encaixe terra. A gente tem o terceiro, mas você pode encaixar 2 também, porque cabe e funciona, né? Então, o método mais rápido vai ser o que melhor encaixa naquele momento da criança. Só que a gente tem um segundo problema para poder ser mais rápido. O que vai acontecer se eu ligar o plug 110 numa tomada 220? Vai queimar o aparelho, correto? Então, o que acontece para eu achar o método mais rápido? O método mais rápido, gente, eu descobri que era o que não queimava a cabeça da criança. Porque a criança que não alfabetizou, na verdade, é porque o professor ele usa encaixes que queimam. Ele tenta ligar o 220 no 110 e não vai dar certo mesmo, né? Vai queimar os neurônios e não vai chegar a lugar nenhum. Na verdade, vai provocar um problema na vida da criança, da família e da escola e do próximo professor. Não tinha que ser mais rápido só, ele tinha que ser mais eficaz. Então, tinha que ser o método que encaixava no neurônio dela. Como que eu fiz isso? Eu tinha muitos plugs, que eram esses 6 métodos, e eu precisava entender em qual tomada, ou seja, em qual momento da alfabetização eles se encaixavam. Qual que é o grande segredo? Eu vou até deixar aqui também um segundo vídeo, eu vou deixar o do teoria e método, e vou deixar o vídeo do como começar a alfabetizar. Porque nesse começar a alfabetizar, eu vou explicar para vocês com outra analogia, bem legal por sinal, que
os métodos foram sendo criados porque um método não dava conta de tudo. Então, em cada fase da alfabetização da criança, a gente precisa utilizar um método diferente. E não é difícil, não é difícil. Só que não dá para eu contar isso num vídeo. Então, o que que eu fiz? Eu conto isso no meu livro Neurogênese da Alfabetização, que é esse livro aqui, olha. Opa, tem uns cartõezinhos dentro que eu usei em outro vídeo. Estavam caindo. Deixa eu tirar isso daqui. Aqui a gente tem o ferramentaria, que é a partir da página 51. Aqui, ó. Ferramentaria. Que eu não apenas vou contar quais são esses 6 métodos com detalhes, eu vou ter a história deles, ó, esse aqui é o de soletração do século XV, que vai mostrar aqui como que é feito. Como eu também vou trazer atividades práticas, então eu vou mostrar um pedaço de uma atividade que mostra onde você acha esse método, qual é o tipo de exercício que faz esse método. E daí eu vou falar para você assim, olha, no começo da alfabetização, quando a criança não sabe as letras, você vai usar um método tal. Quando a criança já souber as letras e os sons, você vai usar um método tal. Então eu vou trazendo aí todos esses métodos. E no final do capítulo eu tenho esse desenho que eu mandei fazer com o ilustrador, com o Vite, que ele vai mostrar a diferença dos métodos e vai mostrar por prateleira o que, que você usa em cada um deles e em que momento da alfabetização. Bem legal, né? Uma outra coisa que eu posso fazer para ajudar você é o seguinte: a gente tem lá o livro, que eu vou contar uma outra coisa importante, gente. O livro, ele tá. Eu tenho alguns exemplares, mas a gente está assim num momento bastante complicado com a indústria de gráfica. Então, eu ainda tenho o livro, mas se você demorar para comprar, pode ser que você fique sem. Né? Então, é simples assim: ele vai esgotar e esgotou. Então, se você tem a intenção de comprar, não deixe para depois, tá? Se você quiser só o livro, você pode adquirir ele no janainespolidorio.com.br. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Agora, se você quiser o livro e o clube de leitura, porque agora, na semana que vem, dia 27 de novembro de 2024, no nosso clube de leitura, que tem 2 vagas, lembra que eu falei que tinha 2 vagas? Continua tendo as 2 vagas. Porque às vezes você estava esperando para chegar no livro do Neurogênese para poder entrar. O que que acontece? Lá no clube de leitura, a gente vai ter 3 encontros, um por mês, um sendo agora no dia 27, na quarta-feira, no qual eu vou explicar, você vai ter a oportunidade de tirar as dúvidas direto com a autora sobre os métodos e as hipóteses, né, os momentos de alfabetização. Então, não percam essa oportunidade, tá? Ah, Janaína, quanto custa? Como que funciona? Quais são as datas? Tudo isso você vai perguntar para a Cirlei, gente. Eu não sou atendimento, eu sou a pessoa que forma, né? Então, nesse caso, se você quiser o livro mais o clube de leitura, que são esses 3 encontros, você vai falar com a Cirlei no WhatsApp 11 98808 4676. E as pessoas que não têm o livro e participam do clube de leitura têm 30% de desconto no livro. E se você quiser comprar um outro para presentear um amigo e estiver no clube de leitura, você também tem esse desconto, né? Então é praticamente imperdível. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Eu peço a gentileza de curtir o vídeo novamente. Novamente, não para curtir de novo, né? Porque às vezes você se esqueceu de curtir durante o conteúdo. Então, eu peço para você curtir em especial esse vídeo para a gente poder testar a funcionalidade do YouTube, que vai ajudar bastante não apenas o meu canal, mas o YouTube em geral e a você que assiste. Porque se você não curtir, você não consegue participar dos testes, né? O que é uma coisa ruim. E curtir não paga nada, né, gente? É só dar uma clicadinha ali, não vai matar ninguém. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Até nosso próximo encontro aqui no canal Janaína Espolidório. E bom trabalho a todos!